A população do Brasil está se tornando cada vez mais idosa. De acordo com o censo do IBGE de 2012, em 2030 haverá mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças com até 14 anos. Daqui a 30 anos, os idosos serão maioria em relação a jovens com até 29 anos. A sociedade deve se preparar para este impacto e pensar maneiras de melhorar a qualidade de vida nesta faixa etária. No programa de hoje, vamos conversar com pesquisadores da área da saúde sobre os impactos na qualidade de vida de idosos que participam de atividades em grupo. Acompanhe a partir de agora no Viver Ciência. Essa pesquisa ela é desenvolvida como parte de 2 núcleos de pesquisa aqui dessa escola, da Faculdade de Enfermagem. Um dos grupos de pesquisa é o núcleo de pesquisa em gestão e desenvolvimento de pessoas. E o outro é o núcleo de pesquisa de qualidade de vida, o NEPAC. Foi uma forma que a gente encontrou de casar os interesses dos 2 núcleos de pesquisa. O projeto analisa a qualidade de vida entre idosos que participam de atividades de integração e bem-estar em uma comunidade de Goiânia. Os resultados são obtidos através de perguntas feitas aos participantes. A partir das informações, os pesquisadores analisam o perfil de cada um e as melhorias que os encontros semanais proporcionam. Envelhecer por si só não significa que a pessoa vai viver mais com qualidade de vida, com dignidade, com bem-estar. É preciso que haja um esforço conjunto entre governo, família, sociedade e principalmente dos profissionais de saúde, para que conjuntamente a gente consiga atingir o objetivo que é contribuir para que esse envelhecimento se dê de uma forma mais saudável. No Brasil, a expectativa de vida apresenta uma média de 73 anos, sendo que as mulheres vivem cerca de 7 anos a mais que os homens. Os parâmetros de análise das informações fornecidas pelos idosos na pesquisa pretendem identificar possibilidades de garantir não só tempo de vida, mas melhorias nos indicadores sociais. Tem o objetivo não só de verificar a qualidade de vida desses idosos. Então, a gente tem um grupo de idosos que participa de uma atividade em grupo, promovida na comunidade, na unidade de saúde deles. E mais alguns idosos que não participam de grupo e que a gente está comparando as 2 qualidades de vida. Qualidade de vida é um conceito da Organização Mundial de Saúde que envolve vários aspectos da vida diária, inclusive a qualidade de vida relacionada à saúde. E a professora Lisete Malagoni Oliveira, que coordena essa pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com a professora Leidiene Santos, para continuar debatendo então este assunto. Sejam bem-vindas, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Nós aqui agradecemos o convite. Tá, eu começo perguntando para vocês como surgiu o interesse em pesquisar o impacto de atividades em grupos para idosos especificamente. O homem é um ser gregário por definição, né? Ele vive em grupo. As atividades em grupo, elas começaram a ser usadas há muitos anos e a gente trabalhou com várias populações já antes dessa e começamos então tomamos conhecimento de um estudo em que se verificou que a qualidade de vida de idosos que participavam de grupo era pior do que a dos idosos que não participavam. E a gente, como nós sempre acreditamos muito no grupo, nos benefícios que ele pode trazer para os seus participantes, a gente ficou intrigado com aquilo, né? Por que será? Fomos atrás da literatura e verificamos que muitos trabalhos apontam que a maioria das atividades grupais que são desenvolvidas na comunidade, nos centros de saúde de um modo geral, elas têm o nome de grupo, mas elas não funcionam com os pressupostos de grupo, de acordo com, digamos, os princípios da dinâmica de grupo, que tem toda uma caracterização própria. Então, na verdade, elas funcionam mais como agrupamento do que de grupo propriamente dito. E aí a gente falou, bom, então vamos pesquisar, vamos procurar ver se existe um grupo formado na comunidade que tenha um funcionamento mais ou menos parecido, né, o mais próximo possível desses pressupostos da dinâmica de grupo, e vamos investigar se a qualidade de vida deles, comparada com dos que não participam desse grupo, como é, qual que é melhor, qual que é pior e em que aspectos. Bem, em que momento, Leidiene, em momento da história, né, essas atividades em grupo passaram
a ser vistas como possível terapia, né? Estamos falando dessa questão das relações interpessoais, né, entre os participantes e de quando datam os primeiros estudos sobre o assunto. Tá. Especificamente na área da saúde, o grupo começou a ser utilizado como recurso para assistência em 1905. Isso foi em Boston, com um médico chamado Joseph Pratt. Então, ele usou o recurso do atendimento em grupo para trabalhar com pacientes que tinham tuberculose. E ele notou que quando esse atendimento era usado, quando esse atendimento era realizado para mais pessoas em conjunto, ele obtinha resultados melhores. Então, foi a partir daí que começou até as próprias pesquisas e relatos na literatura sobre o uso do grupo como recurso para assistência e saúde. Ok, pode falar. Na enfermagem, propriamente dita, as publicações sobre o uso do grupo na assistência a diversos tipos de clientes teve um incremento significativo a partir da década de 80. Então, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, no Viver Ciência, você vai ver como as atividades em grupo influenciam na vida de um grupo de idosos em Goiânia. Ciência é viva quando facilita a vida da humanidade de um modo geral. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com a Lisete Malagoni Oliveira, que é professora da UFG e doutora em Ciências da Saúde, e com a Leidiene Ferreira Santos, também doutora em Ciências da Saúde e professora da Universidade Federal do Tocantins. Como os próprios idosos analisam os efeitos das atividades em grupo em suas vidas? Acompanhe na reportagem. Aqui eu gosto de tudo. Aqui nós fazemos atividade física. O nosso grupo aqui, nós só tem alegria, amizade. Eu tinha uma dor assim na perna, que quando eu me aposentei, eu ainda trabalhei 1 ano. Aí não deu mais para trabalhar, que inchava essa perna aqui, aí eu não podia me agachar para trabalhar na casa da patroa. Aí eu disse para ela que ela procurasse outra pessoa que eu não dava mais. Aí eu fiquei em casa, aí as meninas falam, não, Isabel, você tem que participar dessa atividade que é bom demais. E é demais. Os instrutores vêm para ensinar exercícios, jogos como basquete, mas acabam aprendendo lições de vida de quem tem muita experiência. Gente que tem no grupo de apoio uma segunda casa. A maioria dessas pessoas, quando nós começamos o grupo, eram pessoas que viviam em casa sozinha, né? A maior parte do tempo, porque os filhos saem para trabalhar, os netos, essas pessoas estariam em casa sem fazer nada, muitas das vezes depressiva, muitas das vezes pessoas hipertensas, diabéticas, que só o remédio não trazia efeito. A partir do movimento deles, dos exercícios, da integração deles, dos passeios, né, eles tiveram melhora também de saúde, né, os remédios fizeram um efeito melhor, então eles tiveram qualidade de vida com esse grupo. São histórias não só de melhoras clínicas, mas de relações que agregam valores no dia a dia entre os participantes. Os amigos mesmo, essas aí todas são amigos mesmo, o Carlos é 100%, e o seu Geraldo é 100%. Então chega aqui e a gente esquece de tudo. Essa aqui, ó, da Dolores, da Isabel, elas são minhas melhores amigas. E assim seguem os idosos do grupo de apoio do Vila Pedroso, em uma combinação de cuidados médicos e amizade. O grupo já existe há mais de 10 anos e alegria e disposição por aqui não faltam. E nessa percepção você vê que as relações interpessoais, que a prática de atividade física, que o contato com outras pessoas, isso favorece muito a melhora da situação clínica do paciente. Em relação a gente acabou de falar aqui dessa reação, né, dos participantes, quais são os elementos do convívio que fazem com que essas atividades em grupo elas sejam vantajosas para os idosos? Como eles são pessoas que têm a característica em comum de viver a mesma situação, que é ser idoso na sociedade aqui do Brasil ou numa determinada, como é o caso da Vila Pedroso, eles compartilham experiências, trocam nessas experiências de vida. Existe um outro mecanismo que também eles têm relatado fazer muito bem a eles, que é a questão do altruísmo, em que eles se esquecem dos próprios problemas para poder colaborar e ajudar outras pessoas que estão enfrentando problemas para os quais eles se sentem aptos a colaborar. A gente tem relato de pessoas, por exemplo, nesse mesmo grupo, eles tinham um passeio para fazer,
mas tinha uma determinada pessoa que não tinha condições para comprar um maiô para ir no clube. E eles se cotizaram e juntaram um dinheirinho e compraram o maiô para que essa pessoa também pudesse participar. Existe uma outra questão muito importante, que é o oferecimento de informações. Nesse grupo, sempre que os participantes demonstram a necessidade, são convidados outros profissionais especializados, de acordo com o assunto, para que comparecem no grupo, discutem com eles, esclarecem as dúvidas. Isso é uma coisa muito importante, eles sentem segurança. Todas as vezes que eles querem um tipo de informação, é só eles solicitarem para o coordenador e ele providencia. Além disso, a participação, o convívio, como você falou, diminui muito essa sensação de solidão e de isolamento social. Isso é muito importante para que o idoso não se sinta um inútil só porque ele deixou de trabalhar ou porque ele está incapacitado para algumas atividades. Qual foi a etapa mais trabalhosa da pesquisa, Leidiane? Foi a etapa de coleta de dados, porque era muito difícil encontrar o idoso na sua residência, então nós marcávamos várias vezes e acontecia de chegar na residência, ele estar para a casa do filho ou de algum outro parente, e também, especialmente para os idosos que não participavam do grupo. Eles aproveitavam esse momento de entrevista para conversar, para desabafar, porque eles relatavam, né, que não tinham outras pessoas para fazer isso. Então, nós tivemos entrevistas que chegaram a durar 2 horas, porque além de responder esse questionário, eles também aproveitavam esse momento, né, para conversar e para desabafar um pouco. E além disso, nós usamos 2 questionários, né, para fazer essa avaliação, que foi o Rucol-Breath e o Rucol-Old. São questionários preconizados pela Organização Mundial de Saúde, porque são questionários genéricos, então ele consegue avaliar a qualidade de vida numa perspectiva geral. E mesmo sendo 2 questionários que foram validados para a língua portuguesa, os idosos tiveram muitas dificuldades para entender. Então também dificultou um pouco esse processo de coleta de dados, a dificuldade que eles tinham para realmente compreender as questões que eram abordadas nesses 2 instrumentos. E quais podem ser as aplicações desses resultados da pesquisa, professora? Bom, o que a gente espera com muita ansiedade, assim, com muita vontade, é que a partir desses resultados, os coordenadores de outros grupos, especialmente os direcionados para a população idosa, que eles possam se beneficiar desse resultado para planejar melhor as suas atividades com esses grupos, fazendo com que essas atividades, que às vezes não funcionam como grupo e sim como agrupamento, que elas se tornem mais próximas de um grupo e que possa também trazer os mesmos benefícios ou até outros que a gente nem conhece ainda para esses idosos. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como funciona o programa de pós-graduação em enfermagem na UFG. O pré-projeto é algo que você ainda está pensando no que vai fazer. Por exemplo, eu quero pesquisar, eu estou me formando na área de ciências sociais e eu quero me especializar e começar a pesquisar na área da antropologia. Então, eu vou me candidatar a, por exemplo, pesquisador. Digamos que eu esteja ainda fazendo a graduação e eu quero uma bolsa PIBIC. Aí eu faço um pré-projeto, ou seja, eu faço uma carta de intenção parecida com o projeto, mas sem o detalhamento do projeto, e apresento para um professor e digo, olha, eu gostaria de pesquisar nessa área, eu quero pesquisar este objeto desta forma e gostaria de saber se o senhor quer me orientar. Então, o pré-projeto é uma ideia organizada que se apresenta quando a pessoa quer realizar um projeto específico. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda os impactos na qualidade de vida dos idosos que participam de atividades em grupo. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é Denise Butelê, que é doutora em enfermagem e também professora da UFG. Como incluir a temática morte e morrer num grupo de idosos?
Por favor. Sim. Bom, na verdade, falar sobre morte às vezes é difícil até para o próprio profissional de saúde, porque nós vivemos em uma cultura que isso é um tabu. Então, as pessoas não costumam falar sobre o processo de morte, morrer, nem sequer pensar, né, falar sobre isso. Então, é interessante que no contexto grupal isso seja resgatado pelos coordenadores, dando aos seus participantes a oportunidade de falar sobre suas dúvidas e os seus medos. A própria fala já é um fator terapêutico, ele já pode aprender a lidar com esse processo. Um outro recurso que pode ser usado dentro do próprio grupo é convidar especialistas para falar sobre diversos temas, não somente sobre a morte. Mas nesse caso específico, o coordenador, sentindo a necessidade, né, especificamente no grupo de idosos, que nós percebemos que várias pesquisas têm mostrado que os idosos têm dificuldade em lidar, em falar sobre essa questão, então pode-se convidar especialistas dessa área para discutir um pouco sobre isso e para melhorar o enfrentamento dessas pessoas sobre a percepção do processo de morte e morrer. Vamos a mais uma pergunta. Seria possível incluir outras variáveis? Vocês pensaram que variáveis seriam essas que poderiam nos ajudar a entender melhor como fazer um bom grupo de promoção da saúde do idoso? Professora Lisete. Então, o que a gente percebeu nesse trabalho, que ficou assim, digamos, foi uma limitação dessa pesquisa, foram as informações relativas ao próprio estado de saúde dos idosos. Por que isso? A gente até tentou perguntar, mas depois a gente teve que descartar a maioria desses dados porque o idoso mostrava uma certa incoerência ao responder, porque a gente, na hora de fazer o questionário de dados sociodemográficos em geral, a gente perguntava, o senhor tem algum problema de saúde, faz algum tratamento, que tipo? Ele falava, eu tenho isso, tenho dor na coluna, dor aqui, faço isso, tenho isso. Mas na hora que a gente começava a aplicar o questionário de avaliação da qualidade de vida, a segunda pergunta do primeiro questionário lá era assim, como é que você percebe a sua saúde? E aí, embora ele tivesse respondido uma porção de doenças e limitações, ele avaliava a sua saúde como muito boa. E a gente ficou, bom, e agora nós vamos usar qual dado? Porque há uma inconsistência, né? E nós optamos, então, por ficar com a avaliação dele sobre a saúde em geral. E nós descartamos esse dado. Porém, a gente sentiu falta de saber por que, né, que esse idoso está no grupo, se ele foi motivado por algum problema de saúde, como é que ele se sente, ou seja, se a doença que ele normalmente é portador, porque as doenças crônico-degenerativas, elas são comuns com o decorrer da idade, né? Se essas doenças de alguma forma influenciavam o fato dele estar ou não estar no grupo. Então, essa seria uma variável que a gente deveria explorar em estudos futuros, explorar com mais propriedade. Uma outra questão é os idosos que não participam. Por que é que eles não participam? Se eles são da mesma unidade de saúde, do mesmo bairro, né? Se esse grupo é um grupo aberto que aceita novos participantes sempre que eles procurarem, por que alguns idosos, ou a maioria deles, né, não participam do grupo? Mais uma pergunta. A minha pergunta, Leidiane, para você você já pensou o que vem, qual é o seu futuro, né? Que futuro tem essa temática que você investigou? E como você pretende trabalhar isso e desenvolver isso na universidade onde você trabalha? Leidiane. Certo. Eu tenho trabalhado e estudado grupos desde o mestrado. E essa aproximação com a dinâmica de grupo, com essa ferramenta, me mostrou o quanto coordenar grupo é uma tarefa difícil. Mas também o quanto o grupo ele traz benefícios para os seus participantes. Independente se é um grupo em contexto de hospital ou até mesmo na atenção básica, é uma ferramenta que potencializa o cuidado do enfermeiro como também de outros profissionais da saúde. Enquanto docente, em todas as disciplinas que eu ministro, eu passo isso para os meus alunos. Então, pelo menos uma aula minha é direcionada para o trabalho com grupos, para mostrar para os alunos qual é a diferença entre agrupamentos, né, e entre realmente organizar um grupo de indivíduos que tem planejamento, tem que atender as demandas dos participantes, enfim. Eu procuro fazer isso para que eles não saiam
é claro, da minha disciplina, formados como coordenadores de grupos. Mas eles sabem da dificuldade e que para realmente fazer um grupo é preciso que exista um envolvimento do profissional de saúde. E também continuo trabalhando com pesquisas na área de grupo, com os meus alunos da Universidade Federal do Tocantins, também nos núcleos aqui da UFG que eu ainda estou inserida, e trabalho na própria extensão também com grupo. Hoje nós estamos desenvolvendo grupos com jovens, né, para a promoção da saúde desses indivíduos, e o grupo ele é organizado em resposta às necessidades desse jovem. Então nós trabalhamos diversas problemáticas, diversos temas que são trazidos pelos próprios jovens. Então eu acho que quem trabalha com grupo tem uma responsabilidade social de passar adiante que coordenar grupos é uma tarefa difícil, mas que o grupo ele tem potencial de melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas que estão inseridas nessa atividade. Ok. Como é possível fazer pesquisa relacionada à enfermagem na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. O aluno pode entrar em um projeto de iniciação científica a partir do momento que ele desejar participar de um projeto, desde que ele chega à universidade. Ele pode desenvolver essas atividades no modo voluntário, mas ele também tem algumas oportunidades de bolsa, como já no primeiro semestre ele pode concorrer a uma bolsa da CAPES e depois, a partir do terceiro semestre ou segundo ano, ele pode concorrer a bolsas no programa de iniciação científica, o programa institucional de iniciação científica. A Faculdade de Enfermagem ela oferece basicamente duas direções para os cursos de pós-graduações. O primeiro deles é o programa Lato Sensu, que a gente conhece como especializações, de um modo geral. E o outro programa, que é o programa de pós-graduação em enfermagem, que é o mestrado e o doutorado. Nós temos no nosso programa de mestrado e doutorado, basicamente 4 linhas. Então, a primeira linha, que em sua essência é a integralidade do cuidar em saúde e enfermagem. São estudos que relacionam as dimensões do processo de cuidar em saúde e doença, tendo a integralidade da pessoa, do paciente ou do cliente no cuidado em saúde e enfermagem. Uma terceira seria a fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do conhecimento do cuidado em enfermagem e saúde. E uma última linha, que é a gestão e formação de recursos humanos em saúde e enfermagem, né, visando a integralidade do cuidar também nessas áreas. Aqui são estudos de gestão, administrativo mesmo, né, e de gerenciamento em serviços de saúde, assim como gestão de pessoas, formação e desenvolvimento de recursos humanos para a área de saúde e de enfermagem. Então, quando se fala em pesquisa ligadas ao mestrado e ao doutorado, nós estamos falando em pesquisas que se inserem em uma dessas 4 linhas. Num programa de mestrado e doutorado, ele precisa inicialmente ter um curso de graduação. No caso aqui, ele pode, preferencialmente na enfermagem. Então, essa é a condição mínima para ele se inscrever no processo seletivo, né? Então, ele precisa prestar um concurso para que ele possa ocupar uma das vagas oferecidas para esse ou aquele professor dentro de uma das linhas de pesquisa. Eu aproveito agora para agradecer a participação de vocês e abrir um espaço para considerações finais. Por favor, Lidiane. Bom, quero agradecer o espaço, né, para poder divulgar essa pesquisa, aproveitar para convidar os profissionais de saúde para fazer uma leitura deste trabalho, bem como assim, estudar um pouco mais sobre a dinâmica de grupo para potencializar o uso desse recurso na prática assistencial. Professora Elisete, muito obrigado. Eu também gostaria muito de agradecer, acho que essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem, pelo menos eu não conheço outra na nossa escola, e a Faculdade de Enfermagem ela tem se desenvolvido muito, se envolvido e desenvolvido muitas pesquisas com repercussão mesmo para a nossa sociedade. Eu gostaria de deixar aberto um canal de comunicação com a nossa escola, nos colocar à disposição. Nós temos hoje vários núcleos de pesquisa que abrigam tanto alunos e professores da casa e da UFG,
como profissionais externos também, que qualquer um que se interessar em participar, o nosso site direciona para isso, de acordo com o interesse de cada um. Nós temos desde de pesquisa em infecções hospitalares, em doenças infecciosas e transmissíveis, até os núcleos que se preocupam mais com qualidade de vida, com qualidade em saúde. Então, são muitas as vertentes de estudo e nós estamos abertos, esperamos a participação de todos, agradecemos de novo a participação aqui e nos colocamos à disposição para qualquer necessidade que a gente puder ajudar. Ok, muito obrigado. E termina aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Pesquisa e Inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.